Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma quarta-feira, né? Quarta-feira de estudos da obra Triunfo Pessoal. Tudo legal com vocês? Bastante gente aqui hoje. Então já vou começar dando o meu boa noite, bom dia, boa tarde para você que está acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, para você também que baixa esses áudios ou os escuta pelo SoundCloud. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo prestígio. Como não tem sido possível compartilhar direito, então eu vou fazer diferente hoje, aí vocês vão vendo. Isso aqui é quem está no YouTube, o Mário, a Rose, a Régila, a Maria de Fátima, o Silvio, o Cristiano, a Luzia, a Elisete, a Patrícia, a Rosita, o Edson, a Kátia, a Helenice, a Deolinda, a Antônia, a Tânia, a Silvia, a Maria de Lourdes. Estes são os que estão no YouTube. E aqui quem está no Hangout. A Dênia, o Sebastião de Cornélio Procópio, a Dênia de Itatiba, São Paulo, friozinho aí, a Monique Oliveira, a Maria Emília, o Silvio Silva de Valença, Rio de Janeiro, a Maria Emília de Caratinga, Elizabeth Sartori de Cuiabá, Mato Grosso, Estela Xavier de Blumenau, Santa Catarina, Luzia Lobato de Natal, Rio Grande do Norte, Shirley Vera de Pirituba, São Paulo, Elisa Cruz também aqui, a Sandra Regina de São Paulo, capital, e a Débora também presente. Já que deu para dar uma driblada aqui nas falhas técnicas do Hangout, para que nós pudéssemos ver quem apareceu aqui. Tá bom? Depois também já chegou a Rita, de Juiz de Fora, a Márcia Félix e o Bruno Reis aqui também, tá bom? Então é isso aí. Maria Siviero, muito obrigado por virem. Kátia Souza, Janaína Bittencourt, Carol Souza, Fernando Araújo, Claudete Bovolente e Valéria Rosa dos Santos e Maria Lourdes. Legal, muito obrigado. Espera aí que agora eu já fiquei confuso. Agora não, agora achou. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou o Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Vitor sem C, tá? Muita gente deixa mensagem para mim com C, mas não tem o C, não. Este é o encontro de número 71. E terminaremos o capítulo 7 com a segunda parte da temática sobre vingança. Legal? Beto Garavello aqui também, primeira vez ao vivo. Seja bem-vindo. Receba o nosso acolhimento a Vânia Lopes e a Isabela Costa. Tá bom? Lulobato, todo mundo aqui. E a Janete Brasil. Vamos lá. Seguindo já direto no texto. Além da inferioridade moral que tipifica o vingador, o seu primarismo emocional elabora razões ponderosas que lhe surgem na mente em desalinho para dar prosseguimento à façanha, nascidas no inconsciente pessoal profundo, que remanescem de outras existências do self, quando se desarmonizou com este a quem ora enfrenta e desafia para o duelo covarde. Então, na semana passada nós tínhamos falado dessa questão, aqui ela continua a temática, né, que o Vingador ele sempre terá uma inferioridade moral, nenhum espírito com moral superior será vingativo, tá? Então, ela acrescenta outras temáticas além disso. O seu primarismo emocional elabora razões ponderosas, não é poderosa não, é ponderosa mesmo, assim, de tem que ser ponderado, quer dizer, tem uma base, teoricamente para ele, né, tem uma ponderação em cima disso. Na cabeça dele ele está certo, porque o que nós temos que ter em mente? Ser inferior moralmente ou ser inferior afetivamente não necessariamente implica ser inferior intelectualmente. Então o indivíduo pode sim ser inclusive um gênio do mal, vingativo, e isso acontece ao longo da história. Nós estamos num momento assim global, falando globalmente, onde Estados Unidos, Rússia, Síria barra Afeganistão, China e Coreia do Norte estão brincando assim como se fossem quatro crianças, né, que ficam apostando quem chuta a bola mais longe, né? Eu vou testar uma bomba aqui, se você me atacar eu vou destruir teu país, se você me contra-atacar eu destruo você.
se cutucarem comigo eu vou atacar o Japão. Aí a Coreia do Norte já falou que vai atacar o Japão antes de qualquer outra coisa. Então, quer dizer, é isso. Tá? E estes indivíduos estão no poder governando países que não são pouca coisa. Tirando a Coreia do Norte, que não tem relevância econômica, é um país já devastado pela ditadura de esquerda que foi instaurada ali, mas os outros países, a China, os Estados Unidos, o Japão, são potências econômicas e até mesmo culturais, certo? Então, é mais os seus líderes, que foram pessoas colocadas ali por sua história, ou seja, elas têm que ter no mínimo alguma inteligência para conseguir seduzir as pessoas a votarem nelas, ou seduzir pessoas para que consigam dar o golpe de Estado, ou o que quer que seja, elas estão ali brigando entre si como se o míssil fosse cair na cabeça deles, né? E o que nós sabemos, que se hoje o presidente do Brasil falasse eu vou soltar uma bomba na Venezuela, a Venezuela não vai soltar uma bomba na cabeça do indivíduo, vai soltar uma bomba lá em Cornélio Procópio, vai soltar uma bomba lá em Curitiba, vai soltar uma bomba aqui em São Paulo, explodir um metrô, tá? Então esse momento em que nós nos encontramos é um momento onde indivíduos com extrema inferioridade moral, né, e um ego muito frágil estão brincando de bombardear um ao outro pelas palavras, e só a partir do momento que um deles apertar o botão, aí nós vamos ver a coisa pegar fogo, metafórica e literalmente. Então não precisa ir muito longe para entender o que isso significa. É isso aí, são indivíduos geniais naquilo que fazem, porque conseguiram alcançar o poder máximo dentro dos seus países, mas moralmente são crianças num maternal brigando por causa disso ou daquilo, né? A Maria Emília coloca aqui, ainda bem que o máximo que pode nos acontecer é desencarnar. Já tive mais medo dessas guerras. Nesse ponto é verdade. Tá? Só que fica aquele sentimento, peraí, mas que hora que vocês vão ouvir a minha opinião, né? Vocês vão ficar soltando bomba aí, explodindo todo mundo, mas que hora que todo mundo vai ter direito a falar alguma coisa a respeito? Então, o simples fato deles entenderem que por estarem no poder, eles respondem por toda a população, já é um indício de inferioridade moral. Como todo extremista, como todo ditador, seja ele de esquerda, de direita ou o que quer que seja, é um indivíduo moralmente inferior. Então, o seu primarismo emocional, que é isso que nós estamos vendo, elabora razões ponderosas. É por causa do petróleo, é por causa do que me ofendeu na minha moral, é por causa que colocou uma base de ataque aqui perto do meu país, enfim. Na cabeça deles, eles têm razão no que eles estão fazendo. Em desalinho para dar prosseguimento à façanha, porque eles precisam justificar isso tudo também. Né? Então, assim, tem que entrar nesse movimento, porque esse é um movimento que nos afeta. Então, vai sendo, eu tenho que me justificar aqui, porque tem um acordo que foi feito não sei aonde, o acordo que é não sei o quê, o G não sei o quê, e aí nós temos que entrar nisso e naquilo, e, na verdade, é difícil você saber se alguma instituição é isenta no mundo hoje, a ONU, a Unicef, ou qualquer outra organização que, teoricamente, esteja aí para ajudar crianças famintas, ou evitar guerras, ou propor a paz, se realmente elas não são manipuladas por interesses maiores do que esses. Então, nós ficamos assim, o que está acontecendo aqui, né? Esses indivíduos vão ficar aí testando míssil para lá e para cá, arma nuclear, explodindo coisa, e que hora que eu vou ter uma opinião sobre isso? Vamos ver, pobres de espírito, isso aí, Edson. Eles ficam brincando quem é mais poderoso, eu concordo com você. Deixa eu ver. Maravilha. A Elisete está lá na Suíça e ela diz assim, aqui na Suíça todos nós recebemos um medicamento em caso de ataque químico. É brincadeira uma coisa dessa, né? Estão recebendo medicamento por causa de um ataque químico, e aqui no Brasil não tem nem vacina para febre amarela. É brincadeira. Vamos lá. Nascidas no inconsciente pessoal profundo, que remanescem de outras existências do self, quando se desarmonizou com este a quem ora enfrenta e desafia para o duelo covarde. Então, imagina que aí você tem o governante ditador ali da Coreia do Norte e o governante que está começando a se mostrar um ditador nos Estados Unidos, eles se matam, se arrebentam, um mata o outro. Você acha que esse conflito acaba aí?
Você acha que o ego do indivíduo não fica movimentado? Agora vai trazendo para esferas menores. O indivíduo que foi traído, o indivíduo que foi enganado, o indivíduo que morreu atropelado porque alguém estava alcoolizado. O indivíduo desencarna com raiva. Por mais que nós tenhamos essa noção de que desencarnar faz parte, tem uma frustração nisso tudo, né? Tem uma coisa de, não, cara, eu vou desencarnar porque você tomou uma cerveja e pegou um carro. Lógico que dá uma indignação. Ninguém fala, não, tudo bem, é parte do processo, vou me levantar e sair daqui. Então, gera uma coisa assim, uma tensão muito grande, assim, uma revolta, que as pessoas começam a brigar por causa disso. As pessoas brigando aqui no Brasil por causa de esquerda e direita, aí agora começam a ficar as pessoas defendendo o Trump, defendendo o Putin, defendendo quem eles querem defender, e vão falando assim, eu te odeio por causa disso. Então, quando se movimenta globalmente essa sombra interior, porque é no interior desses indivíduos que está a resposta, ela movimenta a sombra de todo mundo que está por perto. Então, as coisas começam a vir para fora. Não é? Começa a vir para fora. Se em algum momento lá, quando Hitler começou a atacar os judeus, deve ter alguém lá escondido dentro de casa que falou, é bom mesmo que mata esses judeus aí, porque esses judeus são chatos e tal. É porque é a sombra do indivíduo, mas ele jamais falaria isso em público. Tá? Se você não consegue regimentar um monte de gente para fazer tudo aquilo, pura e simplesmente porque você mandou. Então essa sombra coletiva agora é um momento bom para nós observarmos. Quem se pegar entrando em processos de raiva, defendendo posicionamentos ou se identificando, esse país merece tomar uma bomba mesmo, já tem que começar a se investigar, porque quem somos nós para saber quem merece tomar uma bomba e quem não merece, né? Pura e simplesmente porque discordam da nossa opinião. Tá aqui, ó. Façanhas nascidas no inconsciente pessoal profundo. Então são vivências que ele teve, não é no inconsciente coletivo. Tá? Ela está no inconsciente pessoal. Assim, a Maria Araújo chegou aqui, vamos supor que eu tenha um problema com a Maria Araújo. O meu problema é com a Maria Araújo. Então a Maria Araújo não está no inconsciente coletivo. Vocês não precisam ter um problema com ela, ela está no meu. Estando no meu, ela vai tomando uma proporção de projeções também. Tudo que me lembra a Maria Araújo já vai começando a me gerar raiva. Não é? Mas vamos supor que a Maria Araújo está na foto dela com um cachorro preto e branco. Eu falo, cachorro preto e branco me lembra o cachorro da Maria Araújo. Já não gosto nem de cachorro preto e branco. E assim eu vou indo. Até chegar um ponto em que eu desenvolvo um preconceito. Que é o que faz o indivíduo odiar todo mundo que é negro, odiar todo mundo que é branco, odiar todo mundo que é pobre. Porque em algum momento ele teve uma aversão pontual, ou seja, centralizada, que ele não trabalhou aquilo e ela foi tomando conta dele. Agora, quando ele olha para alguém que, mesmo que bem de longe, lembre o objeto de ódio, ele já odeia sem ter tempo de pensar. É isso. É isso aí, Maísa. Mas perguntou se a vingança é uma considerada projeção do lado sombrio. Ela porque ela está no inconsciente pessoal, então se é inconsciente eu não tenho acesso pela consciência, é sombra. Né? A partir desse momento, o que esse indivíduo está tramando ali, né? De onde vem esse ódio? A Dênia diz, já vi em palestras que a Terceira Guerra Mundial não acontecerá. Então, eu não acredito nesses determinismos assim. Eu acredito que existe uma proteção, mas eu acredito que a partir do momento que alguém vem aqui e fala não acontecerá a Terceira Guerra Mundial, essa pessoa está assumindo um determinismo de falar, não, eu sei o que vai acontecer, fiquem tranquilos. E eu não concordo com isso. Eu acho que pode acontecer qualquer coisa, porque nós temos o livre-arbítrio e eu não acredito em determinismo. Né? Você vai morrer atropelado aos 51 anos de idade, você querendo ou não. Eu fico dentro de casa. Tá? E eu morro de outra coisa, eu escorrego e no banheiro, mas o que eu quero dizer eu não posso ficar preso ao que essas pessoas vêm e falam como motivos de conforto, porque existe uma outra variável aí no mundo que é o livre-arbítrio. Então pode acontecer sim que uma guerra comece, não acredito que vá durar tanto quanto as anteriores, em razão da potência das bombas, em uma semana já se resolve a coisa, né? Destrói todo mundo, mas eu não absorvo essa coisa de palestras que vêm dizer o que vai ou não acontecer. É um posicionamento meu, né? Eu não acredito em determinismos.
O Edson pergunta se nós precisamos do lado sombrio. Isso tudo está lá no começo do estudo nos arquétipos junguianos, onde nós trabalhamos bastante a sombra. Lá tem a sua pergunta, a sua resposta. Tem um amigo que briga com vários por essas posições radicais. Brigar de discutir e deletar pessoas que estiveram sempre presentes em sua vida, diz Adriana Vellucci. Umas coisas que realmente está criando isso. Porque quando esses poderosos começam a se bater, os que não são tão poderosos começam a sair do armário, né? Eles falam, então também agora vou me manifestar, porque eu posso, e fica essa coisa de tanto tempo aprisionada, o indivíduo joga para fora, né? O que seria esse inconsciente pessoal agora trazendo para o nosso aqui agora? Imagine que eu tive um pai que foi muito autoritário comigo, ditador mesmo. Então eu fico com raiva do meu pai. Quando eu estou sob um governo que eu considero ditador, mesmo que não seja, se pura e simplesmente porque não é quem eu quis eleger, então eu falo, isso é um ditador, isso é um fascista, todo esse movimento é um confronto com a minha figura paterna que se projeta. Aí o indivíduo pega um coquetel molotov, vai jogar na polícia, vai quebrar a vidraça de banco, pura e simplesmente pela raiva que ele tá. Essa raiva muitas vezes é do pai e da mãe. Essa raiva é de algum colega que fez bullying com ele. Isso não resolvido vai gerando essa coisa que se projeta em ambientes maiores. E quando se soma ao coletivo, várias pessoas que têm o mesmo conteúdo dentro de si, aí você tem essas destruições em massa, essas violências em estádio de futebol, porque o indivíduo está com aquilo tudo aflorado, né? O ideal é que seja trabalhado isso desde o começo. Isso mesmo. Vamos lá. Em outras situações, a inferioridade se levanta e, não se sentindo possuidor de recursos para competir mediante valores significativos, cultiva a antipatia que se avoluma e a transforma em fúria, que somente se aplaca quando está lutando contra aquele que o atormenta, mesmo que esse não o saiba, que não tem a intenção de assim proceder, pois que ignora a situação infeliz do seu adversário. Em outras situações, a inferioridade se levanta e, não se sentindo possuidor de recursos para competir mediante valores significativos, cultiva a antipatia que se avoluma e a transforma em fúria. Primeira parte. Então, o sentimento de inferioridade pode estar por trás, ou está por trás, em alguns momentos, dessa noção. Tá? Estar dentro desse conhecimento é muito importante. É isso aí. Estou vendo o que está acontecendo aqui. É muito importante. Onde que vai surgir esse sentimento de inferioridade? Depende do que o indivíduo considera superior. Tá? Então, se eu considero que a superioridade está em ter dinheiro e eu não tenho dinheiro, eu vou ter raiva de quem tem. Não que eu vou ter raiva de vou matar o indivíduo, mas é aquela coisa de para lá para uma Ferrari do lado no semáforo e eu dou uma olhada assim, isso aí deve ser roubado, né? Comprar uma Ferrari para andar dentro da cidade. Essa coisa de raiva, porque o outro tem algo que eu gostaria de ter. Ou então tá passando no estacionamento, vê lá um Bentley e dá uma riscadinha no carro, dá uma murchadinha no pneu do Audi, porque se incomoda. Então, quer dizer, eu tenho raiva, porque o indivíduo mora num lugar que eu gostaria. Se o que eu considero superioridade, por exemplo, é ter filhos, mas eu sou estéril, eu vou ter raiva das pessoas que estão com os filhos no mercado. Eu vou falar, essa criança não cuida bem dessa criança andando para lá e para cá, que mãe irresponsável, porque, na verdade, me incomoda saber que ela tem uma criança correndo para lá e para cá, porque eu queria ter uma. Então, eu me sinto inferior. Tá claro? Então, não fica pensando sempre que é isso. Tem muito rico que odeia pobre, tem muito pobre que odeia rico, tem muita gente inteligente que é odiada por pessoas que não são tão inteligentes e assim vai. Eu queria ter um corpo mais bonito, mas eu não tenho, então eu odeio quem tem. Eu queria ter 1,90 m de altura, então quando o cara tem 1,90 m de altura, eu fico chamando ele de girafa. É assim que vai desenvolvendo isso. Se chegar um ponto
em que eu me considero efetivamente atacado por aquele outro, aí pode ser que o mecanismo de vingança comece a atuar. Aí eu vou sair falando mal do indivíduo, vou sair propondo coisas negativas e tudo aquilo que nós já conhecemos, né? Tá bom? Virou. Os comentários sobre guerra, tá aqui, tá quase virando uma guerra aqui no chat. Calma. Não dá para saber, né? Como tem colocado aqui, deixa eu ver, o Sérgio. Não vai ter terceira guerra mundial, nenhuma ogiva nuclear vai explodir, o planeta não será destruído, nem a raça humana. Eu acredito que, assim, antes do planeta ser destruído, alguém intervém. A questão nuclear não dá para saber, mas dizer isso não vai ter, não sei, eu não concordo, né? Eu acredito que pode acontecer tudo, tem o livre-arbítrio. A partir do momento que o indivíduo fala, agora eu fiquei nervoso com esse comentário e aperta o botão, a bomba está lançada. Se depois dessa bomba o indivíduo vai ser preso, vai ser retirado e nunca mais vai acontecer nada, eu não sei. Mas eu não viria a público dizer, fiquem tranquilos que não vai ter guerra, ou então se apavorem porque vai ter guerra. Eu estou trazendo, e não é nem a figura assim, do Vladimir, do Donald, dos indivíduos em si. É o arquétipo que está preenchido ali. Um indivíduo que tem o poder e, tendo esse poder, ele decide quem ele vai destruir. E isso está em todos nós. Está em todos nós, em qualquer profissão. Está num médico, se ele falar, eu não quero operar esse cara porque a família dele encheu a minha cabeça, então eu vou operar de qualquer jeito. Ele tem o direito de fazer isso e depois falar que foi falha médica, a consciência dele que o puna depois. Né? O indivíduo que, catador de lixo, ele pode chegar e não gostar de uma pessoa específica e falar, eu vou derrubar o lixo teu aqui na frente e não vou catar hoje não, e depois eu me viro e tal. Então é muito difícil essa coisa de entrar numa briga por vai ter ou não vai ter, né? Fica uma coisa aposta, e a aposta é sempre uma aposta, né? Se houvesse uma resposta para todas as coisas, então tudo isso que nós estamos fazendo aqui é inútil, já que o nosso destino está determinado. Acho que o único determinismo que existe para nós é que nós chegaremos a ser anjos. Todo o resto pode ser mudado. Mas como disse, é a minha opinião. A inferioridade se levanta e, não se sentindo possuidor de recursos para competir mediante valores significativos, cultiva a antipatia que se avoluma e a transforma em fúria. Então, se você já tem antipatia por alguma pessoa, se isso não for transformado, você pode estar cultivando isso e daqui a pouco vira fúria. Se essa pessoa não for possível de agredir, como eu disse, a sua mente vai começar a procurar pessoas que se pareçam com ela ou situações que te lembrem dela para que essa agressão possa acontecer. Que somente se aplaca quando está lutando contra aquele que o atormenta. Então a fúria só termina quando eu posso entrar em briga com aquele indivíduo o qual eu odeio. Mesmo que esse não saiba, aqui que é o legal, né? Que não tem a intenção de assim proceder, pois que ignora a situação infeliz do seu adversário. Então, quantas pessoas não saem por aí falando mal da outra? E você não está nem sabendo? Né? Você não está nem sabendo, assim, até que ponto eu vou atuar nessa situação? Tá? Então, é entender essa noção, é entender essa verdade, internalizar isso dentro de mim e compreender até que momento eu posso expandir aquilo que está dentro de mim. Se a partir do momento que eu escolho, aí vamos pegar a Eliane Cruz aqui, eu não gosto da Eliane Cruz, mas ela nem sabe às vezes que eu existo, né? Ou sabe que eu existo, mas nem sabe que eu a odeio. E aí eu chego na Shirley, eu chego na Rose, eu chego no Sérgio Murilo e eu começo a desconstruir a Eliane, falar mal dela, reclamar dela, sabotá-la. Nisso aqui, para mim, eu já estou em briga com ela. Aí vamos supor que eu e a Eliane trabalhamos no mesmo local e que a Régila Maria é a nossa superiora. E aí a Eliane tá para ganhar uma promoção e eu chego na Régila e descasco a Eliane com mentiras ou com verdades, mas coisas que talvez tenham acontecido na vida dela,
E aí ela não ganha promoção, mas ela nem sabe que foi por minha causa. Eu sou aquele indivíduo que está lá do outro lado da sala assim, ó, então você não ganhou a promoção? Que legal. E ainda vou lá consolar a Eliane às vezes. Puxa, mas eu imaginei que você fosse ganhar, o que será que aconteceu? É esse indivíduo que nós estamos falando aqui, tá? Para ele, já está acontecendo. E às vezes para o outro, ele nem sabe porque ele está sendo atacado. Nem sabe que está sendo atacado. Vamos lá. Se, por acaso, for levado ao sentido de harmonização com o inimigo, não o perdoa interiormente, embora seja quem merece ser perdoado, ruminando o que considera sua derrota, até encontrar novos argumentos para dar prosseguimento à sanha doentia da sua libido atormentada. Então, assim, vamos pegar esse indivíduo que está com raiva do outro e vamos levá-lo para uma reparação. Não o perdoa interiormente. Sabe quando você tem dois alunos, não precisa nem ser aluno, vamos pegar na vida adulta. Às vezes você está assistindo um esporte, seja ele qualquer, assim, aqui no Brasil mais comum futebol, e aí os jogadores se estranham e o juiz chega bravo, aí os jogadores dão a mão um ao outro e dão um abraço para mostrar que está tudo bem, ou aquela situação que a mãe pega os filhos brigando e fala, agora pede desculpa para o seu irmão. Aí a criança fala, desculpa. Não está pedindo desculpa. Ela está querendo não apanhar da mãe, né? Não tomar uma bronca. Mas a criança acaba esquecendo com mais facilidade e perdoa com mais rapidez, fica por isso mesmo. Mas imagina este contato num adulto que já está ali cultivando esse ódio, aí assim, as pessoas falam, não, vamos sentar e conversar? Vamos sentar e conversar. E ele fala, você tem razão, mas depois, internamente, pode ser que uma delas realmente não perdoe, que uma delas só tenha falado aquilo da boca para fora e vá continuar fazendo sua vingança. É isso aí. Deixa eu colocar esse comentário, porque eu também acho que o foco é esse. A Débora diz o seguinte, que bom que podemos nos dar ao luxo de estarmos aqui estudando. Nosso espírito já está com outra bagagem para o que der e vier. Exatamente, é muito bom você ter colocado isso. Porque nós estamos aqui discutindo se vai ter ou não Terceira Guerra Mundial, sabendo que o nosso espírito sobreviverá. Né? Agora, imagina as pessoas que não acreditam nisso e estão morrendo de medo, porque se a bomba cair, acabou tudo para ela. Acabou filho, acabou esposa, acabou vida, né? Não deu tempo ainda dela se libertar dos seus pecados, de se batizar na sua igreja. Então, assim, é um coletivismo de sofrimento muito grande. Nós temos que pensar que o espiritismo é uma das menores religiões, assim, difundidas no mundo. Então, e ainda dentro dos espíritas tem os que são espíritas até a página 2, né? Assim, eu sou espírita, mas vai que, né? Então, nós podemos estar aqui tendo esse privilégio de discutir isso, mas para algumas pessoas não, é só joelho no chão e Senhor, Senhor, não faça essa bomba cair, e elas estão com medo mesmo, né? Principalmente quem está nos países de conflito. Vamos ver. É sempre debate. Debate é bom, né? Debate à vontade, que eu falo. O debate é bom, o embate não é bom. Virou embate, a coisa começa a ir para um campo de proselitismo, né? Eu vou tentar impor a você o que eu penso e não te ouço mais. Aí acabou. Aí a razão já foi para o espaço. Ou não que isso esteja acontecendo aqui, foi só um comentário. Ruminando o que considera sua derrota, até encontrar novos argumentos para dar prosseguimento à sanha doentia da sua libido atormentada. Não é? Então tem esse movimento. Quem assiste Netflix tem uma série que chama House of Cards, é uma das mais assistidas, com o Kevin Spacey, que diz respeito à Casa Branca, né? Ele é, no momento, o presidente dos Estados Unidos. E a série começa com ele sendo o líder da Câmara, né? Vamos dizer assim, o líder da Câmara.
E ele vai dando vários golpes assim nas pessoas e movimentando os lobistas dele e movimentando os contatos dele para ir prejudicando a imagem do presidente até que ele consegue virar vice-presidente, vai tentando impor, mata pessoas, faz tudo o que precisa ser feito. Então ele consegue ganhar a confiança do presidente, trair o presidente pelas suas costas, e depois, quando o presidente teoricamente descobre que ele o traiu, ele escreve uma carta onde ele conta todos os podres dele e entrega para o presidente. Fala: se você realmente acha que eu te traí, então você pega essa carta e coloca ela a público. Mostra para as pessoas quem eu sou e acaba com a minha vida, porque eu jamais trairia você. Fala isso olhando no olho do cara. Aí o cara entende aquilo como um gesto de que ele realmente estava falando a verdade, queima a carta, sofre o impeachment, e aí este que era o ex-presidente assume a posição e começa a fazer tudo diferente do que tinha sido proposto e joga lá de escanteio este que antes era o presidente. Então, quer dizer, é essa maquinaria que nós estamos falando aqui. Eu vou, peço desculpas, mas me aproximo do indivíduo até para conhecer suas fraquezas e depois dou aquela apunhalada nas costas. E a questão da apunhalada nas costas, ela é assim: eu não te dou o direito de defesa. Tá? Apunhalar pelas costas é isso, sim. Eu só posso apunhalar alguém pelas costas se eu estiver próximo o suficiente para isso. Então a simbologia é aquela coisa que vem de um amigo, é aquela coisa que vem de uma esposa, é aquela coisa que vem de um marido, é uma coisa assim, inconcebível, tá? Eu me lembro de uma situação também, é uma situação psiquiátrica, em que a mulher enlouqueceu, vamos por assim dizer, porque foi para um rancho que não era para ela ter ido, e lá ela encontrou o marido dela no quarto com a irmã dela. E a irmã dela também era casada. Tá? Então ela não conseguia entender aquela situação, entrou num processo psicótico, mas depois, por questões religiosas, perdoou o indivíduo, falou que tinha ficado tudo bem, e isso e aquilo. E aí lá na frente, coisa depois de 6 meses, eles continuaram andando em público de mão dada, ela beijando ele no rosto, tudo normal. 6 meses depois ela deu uma puxada de tapete nele, que assim, ele ficou na rua, sem emprego, sem respeito, sem nada, assim, ficou devastado. Então isso acontece. Tá? É desse tipo de comportamento que Joana está falando aqui. Então a pessoa pode ser extremamente intelectualizada. Eu insisto nisso para que não fique aquela coisa de que vingança é sair com um porrete para bater na pessoa. Tá? Não é só isso não, tem vários tipos. Seguindo. Aqueles que se apoiam em mecanismos vingativos sempre foram vítimas de repressão infantil e juvenil. Sentiram-se desprezados pelo grupo social e transferem agora suas frustrações para quaisquer outros, desde que isso os transforme em pessoas portadoras de poder e ambiciosos dirigentes de qualquer coisa, em que a personalidade doentia passa a ser homenageada, fruindo de destaque, embora a conduta esquizoide, maneirosa, falsamente humilde ou pretensiosamente dominadora. Um glossário esquizoide: desinteresse em relações sociais, tendência a um estilo de vida solitário, frieza emocional e apatia. Esquizoide tem até transtorno, mas não é neste caso que ela está falando, então não vou entrar em nota de expositor sobre o transtorno esquizoide, tá? Ela está dizendo de uma conduta esquizoide, um comportamento que no popular vai se diferenciando em várias coisas. Então, quando nós falamos que uma pessoa é esquisita, nós estamos também trazendo um pouco dessa coisa esquizoide para a temática, né? Pessoa esquisita, não conversa com os outros, fica só ali no campo. Normalmente, esquisito para nós é muito próximo de esquizoide. A Silvia espera sair da Terra um pouco melhor do que entrou. Sim, seria bom. O verdadeiro desperto sobre as leis universais é consciente. Ama incondicionalmente, jamais se vinga, perdoa a ignorância, diz a Elciene Galindo, e aí eu assino embaixo. É.
Meu pai mandava dar abraço no outro, diz a Rose. Não estou dizendo que não funciona, não, funciona. Na criança funciona, porque ela começa a entender, vai se contrariada e tal. Eu estou falando é do adulto, que já está ali sabendo exatamente o que faz e utiliza a situação para manipular, né? Quem vai saber o que é melhor para o seu filho é você. Aqueles que se apoiam em mecanismos vingativos, sempre, aqui ela está usando sempre, foram vítimas de repressão infantil e juvenil. Sentiram-se desprezados pelo grupo social e transferem agora suas frustrações para quaisquer outros, desde que isso os transforme em pessoas portadoras de poder e ambiciosos dirigentes de qualquer coisa. E aí, nesse momento, então, que o indivíduo foi reprimido na infância ou na juventude, e aqui ela não está dizendo com clareza que tipo de repressão foi essa, né? Se é uma repressão sexual, porque a partir do momento que ela usa a palavra sempre, eu sempre acho sempre muito forte. Quer dizer, então ela deve ter algum conhecimento de base, assim, que eu não posso dizer que é isso ou não. Então, toda pessoa vingativa teve isso, aquilo, não sei se uma pessoa, de repente, pode não ter passado por isso na infância e na juventude, mas, de repente, na vida adulta, alguma coisa muito grandiosa traz isso, eu não sei, né? Nesse ponto aqui, eu tomo um pouco de cuidado para generalizar, fechar um diagnóstico desse jeito, como ela fechou aqui, mas estamos aqui estudando o livro dela. Bom, então, o que nos serve essa informação? Sendo sempre, ou sendo quase sempre, de qualquer maneira nos ajuda a saber que reprimir uma criança ou um jovem não é bom para o futuro dele. Desprezá-lo de grupos sociais, ou ridicularizá-lo pelas coisas que ele busca, também não. Isso vai tender a gerar frustração para que isso se transfira para o outro. É o que eu disse, eu tive, sei lá, uma namorada que usava óculos que me traiu, então agora toda mulher que usa óculos para mim não presta, né? Eu estou projetando a minha frustração. Eu tinha um namoro que era super legal, agora que eu não tenho mais o namoro, esse pessoal andando de mão dada aí, que pegação, que melação, precisa de tudo isso. Sou eu projetando a minha frustração, porque em algum momento eu precisei disso. Isso também é muito comum em adultos que depois olham para os jovens e falam, esses jovens não sabem de nada, mas faziam exatamente igual quando eram jovens também. Aí o Sebastião diz, ou em vidas passadas, não pode ser? Pode. Tudo que for trazido por Joana aqui, Sebastião, já pode envolver o espírito, tá? Na infância. É que, como nós temos aqui algumas temáticas que são da área psiquiátrica, da área psicológica, é uma responsabilidade muito grande, assim, colocar o rosto aqui e falar sempre, né? Porque a pessoa pegar isso de um trecho extraído de um livro e falar, eu assisti um estudo do Vitor e o Vitor falou que sempre é isso, então eu não posso, eu tenho aqui que falar, Joana está dizendo isso, deve ter os seus motivos, mas eu não tenho condições de assinar embaixo porque não detenho conhecimento de causa pleno para falar que em todos os casos de comportamento de vingança, o indivíduo passou por uma repressão infantil ou uma exclusão de grupo social, é só nesse sentido. Eu não estou dizendo que ela está errada, estou apenas me colocando que eu não posso assinar embaixo. Desde que isso os transforme em pessoas portadoras de poder. Então, o que o indivíduo está buscando? Poder. Por natureza, a grande maioria dos políticos será isso. Porque para o indivíduo chegar na política, em cargos de poder, em cargos altos, ele tem que engolir muito sapo. Não é? Ele tem que fazer muito acordinho, ele tem que ter muita diplomacia. Não é uma coisa tão fácil que nós pensamos para você chegar, por exemplo, num partido grande e falar você será o nosso candidato a presidente. Ele já chega lá com a cauda dele, né, para não dizer o rabo preso, mas com a cauda dele amarrada em todas as outras. Vai ser muito difícil no modelo atual que nós temos no mundo, de maneira geral, alguém que seja eleito assim, pelo mérito. Os cara
fez um trabalho bom aqui no nosso bairro, na comunidade aqui, então vamos colocá-lo como presidente do bairro aqui para tomar as decisões. Fizeram um trabalho legal no bairro, quem foi? Foi a Márcia Magalhães que fez esse trabalho. Não, então vamos colocá-la aqui como secretária do saneamento. E aí ela vai chegando, mas isso como um clamor pelo seu trabalho. Então o indivíduo, para ele passar por toda essa triagem, e não é pouca coisa que ele sofre, e eu tenho parentes que passaram por cargos de prefeitura, assim, que não durou muito tempo, até ameaça de morte sofria se não fizesse o que mandavam fazer, acabou se demitindo, porque a índole falou mais alto, mas eu vi como que era a coisa, não é tão simples assim. Então, quando o indivíduo chega nesse estágio, numa presidência, num governo, ele já passou por essa sabatina toda, então, por natureza, ele tem que ter dentro dele um desejo muito grande desse poder. Seja porque ele quer esse poder para ajudar a vida das pessoas, ou seja porque ele quer esse poder para compensar a impotência que ele sempre sentiu ter. Né? Ou para se manter em algum estágio. Você tem, por exemplo, um indivíduo que foi famoso na televisão, foi cantor, foi jogador de futebol, então ele estava lá no auge, todo mundo reconhecia ele, a carreira dele acaba, por algum motivo, ele começa a declinar, então ele usa daquilo para tentar virar vereador, aí vai virando deputado, porque ele se mantém numa sensação de ter poder sobre as coisas. Tá? Isso não tem a ver com ser corrupto ou não. Eu estou dizendo que para você chegar num cargo desse, você tem que estar disposto a aguentar muita pancada, a fazer muita coisa contra a sua vontade e a fingir bastante. Deixa eu ver. Tá? Em que a personalidade doentia passa a ser homenageada. Então, assim, aquilo que era uma doença para ele, se eu sair daqui agora falando, eu vou lá no bairro da Liberdade, bater nos imigrantes japoneses, aí vocês vão falar, não, você ficou maluco, nós vamos te prender, isso não pode acontecer. Mas aí se eu me transformo em presidente de algum país que tem uma noção mais bélica e falo, vamos explodir a Coreia do Norte ou vamos explodir os Estados Unidos, aí as pessoas homenageiam essa loucura. É claro isso? Isso em vários aspectos. Fica homenageado. Então, se você tem, por exemplo, imagina lá quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. Se naquele momento que está 7-1, muita gente estava com raiva. Muita gente estava com raiva. Aí você imagina que o Davi Luiz, que era o zagueiro, chega e dá uma butinada no alemão. Quebra a perna do cara mesmo, machuca o cara. Ia ter um monte de gente falando, é isso aí, quebra esse cara. Porque é isso aqui, ele será homenageado por algo que se ele fizesse no metrô, por exemplo, eu estou entrando aqui no metrô e vou chutar a perna desse cara, as pessoas vão me linchar. Fica claro? Então, o que o indivíduo faz? Eu me sinto impotente, eu me sinto inferior, então eu vou buscar uma forma de ter poder para que eu seja superior, e aí eu vou fazer as coisas que eu não podia fazer porque elas eram doentias e me levariam para um lugar de ou eu ia ser preso, ou eu ia ser excluído, e um monte de gente vai me aplaudir. E é o que acontece. Ou estou errado? Não é? Isso aí. Legal. Eu gosto quando o chat toma vida própria. Fruindo de destaque, embora a conduta esquizoide, maneirosa, falsamente humilde ou pretensiosamente dominadora. Então, assim, não importa o que o indivíduo esteja fazendo, ele tem falsa humildade, não, mas ele é arrogante, mas ele é bom, é o jeitão dele. As pessoas vão justificando e aceitando algo que elas não aceitariam para sua vida. Se minha esposa fizer isso comigo, eu não vou aceitar. Mas se é uma pessoa que alcançou esse poder, fizer, ela fala, não, é o jeitão dela, é assim mesmo, imagina, tem que ser. E às vezes nós não percebemos, nós aceitamos simplesmente pessoas governando os nossos direitos,
falando, é assim mesmo, não adianta fazer nada, vai pra rua, não muda nada, você vê, esses caras são tudo assim, e nós vamos, assim, sendo cúmplices, estão lá nos agredindo de todas as maneiras. Não estou falando só da classe política, eu estou falando de qualquer pessoa que em algum nível te agrida e não pode fazer nada, não é? Tem muita situação de professor que humilha aluno, na aula de educação física, por exemplo, também acontece isso. Tem profissional da saúde que trata mal o paciente, desde a terapia ocupacional, enfermagem, medicina, psicologia. E nós vamos falando, é assim mesmo, o SUS é assim mesmo, então eu vou no hospital, a pessoa me trata mal, eu já acho que é normal, assim, que não tem problema, que o cara tá, não, mas imagina, o cara tá estressado, trabalha sem material, então nós vamos nos unificando pelo sentimento de inferioridade e nos perdoando entre nós, enquanto os indivíduos que realmente estão nos agredindo ficam andando para lá e para cá, de helicóptero, limusine, com o nosso dinheiro, né? É algo a pensar, que se nós pararmos de bater uns nos outros aqui embaixo e começar a nos unir para exigir alguma coisa, isso muda. Porque o que fica dentro de nós é esse sentimento de vingança. Mas eu não posso, não adianta eu falar, o indivíduo falar, eu vou me vingar do deputado tal. Você nem chega perto dele. Nem chega perto, nem sabe como chegar perto desse indivíduo. Aí ele vai se vingar com quem? Com quem votou nele. Culpa tua que botou essa pessoa no poder. Agora você tem mais é que se dar mal mesmo, como se ele não estivesse no mesmo barco. Então a proposta começa nisso, parar com essa coisa desse sentimento de inferioridade, parar com esse que chamam de complexo de vira-lata, né? E começar a falar, não, peraí, né? Nós não vamos nos vingar, mas vamos transformar, porque a vingança fica sempre assim, né? Eu te bato agora, depois você bate em mim, o poder fica alterando de mão e eu tô sempre apanhando, sempre batendo, mas que hora alguém vai me fazer um carinho? Que hora eu vou poder fazer um carinho em alguém? Né? Que hora eu vou ter uma conversa onde eu morro de dar risada ao invés de ficar pondo o dedo na cara do outro e falando você tá errado e eu tô certo, tá? É algo a se pensar, né? Como disse na música Conexão Amazônia, do Legião Urbana, ela começa com o Renato Russo cantando: estou cansado de ouvir falar em Freud, Jung, Engels, Marx, intrigas intelectuais rodando em mesas de bar. Isso pensando na época em que a letra foi escrita, na época em que chega, na época em que ele fez a faculdade. Nós estamos ali no final dos anos 90, anos 80 para os anos 90. Então, o indivíduo ia para um barzinho e as pessoas estavam discutindo Freud, Jung, tá? Engels e Marx como representantes de estudos econômicos. O que ele quer dizer é as pessoas estavam discutindo filosofia na mesa do bar. Hoje, o que as pessoas discutem? Seleção brasileira, jogo de futebol, Lava Jato, se foi golpe ou se não foi golpe, mas não a coisa da essência. Vamos discutir psicologia, vamos discutir Jung. Ele falava de Jung e tem faculdade que nem Jung ensina. Então, é nisso que a vingança vai ficando, porque nós vamos ficando primários na nossa afetividade, porque ninguém nos incentiva a falar, não, vamos estudar filosofia. Você quer estudar Engels, você vai, e Marx, você vai estudar Mises também. Você quer estudar Jung, você vai estudar Lacan, você vai estudar Fritz Perls, você vai abrindo o leque, né? Mas, infelizmente, o que nós vemos é uma preguiça, muitas vezes, intelectual de ir mais fundo, né? Então, eu fico acreditando no indivíduo que tem o poder. Não é assim? Então, quem gosta do Lula, tudo que o Lula fala é verdade. Quem gosta do Bolsonaro, o que o Bolsonaro fala é verdade. Mas pouquíssimas pessoas que estão defendendo política e economia realmente abriram um livro de economia alguma vez na vida que não fosse aquele obrigatório na escola. Então, não adianta ficar só esperando passar. Nós temos que atuar nessa mudança. Sair desse processo de ignorância, né? De deixar que os outros nos guiem. A Evelane diz, por isso queria música e filosofia no currículo fundamental. Pois é, e os indivíduos que são filósofos hoje não conseguem nem emprego. Faz faculdade de filosofia e não consegue nem emprego. Porque filosofia os caras acham que é coisa de Sócrates, quem fuma maconha não serve para nada, né? Coitado de Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros aí que fizeram diferença. Vamos lá para Joana.
Sujeitos a esgares ou a convulsões epilépticas ou a simples ausências são personalidades psicopatas perigosas, porque traiçoeiras, que sabem simular muito bem os sentimentos íntimos e urdem planos macabros sob o açodar da psique ambivalente, doentia, dissociada e com predomínio da faceta mórbida. Então, para o glossário, esgares, pequenas caretas ou trejeitos faciais de insatisfação. Açodar, precipitar, apressar. Vamos ver aqui. Isso aí. Ah, maravilha. Quem nunca foi vingativo alguma vez, com certeza. Sujeitos a esgares ou a convulsões epilépticas ou a simples ausências, estes indivíduos vingativos que manipulam são personalidades psicopatas perigosas, porque traiçoeiras, que sabem simular muito bem os sentimentos íntimos e urdem planos macabros sob o açodar da psique ambivalente, doentia, dissociada e com predomínio da faceta mórbida. Então, aquela já entra com causas orgânicas para tentar explicar a coisa, né? O indivíduo tem um problema e diante desse problema ele está doente e ele está manifestando essa doença em alguns níveis. Então, a coisa vai muito mais longe aqui. E aí nós vamos ter que dar uma acalmada, porque isso que ela fala também ainda é teórico. A associação que ela faz ainda é teórico, ainda existe muita divergência na área da psiquiatria, como nós vamos ver, acerca desse tema relacionado à epilepsia com o comportamento de vingança, tá? Mas existe uma corrente aí que acredita nisso, tá legal? Mas ainda não é uma coisa, bateu o martelo, é isso não, tá? Fica no campo teórico, como disse o doutor Leonardo Lopes para mim, porque eu fui entrar em contato com ele, nós estamos conversando, e aí ele foi me orientando sobre isso também. Como fazemos para nos defender de pessoas assim, traiçoeiras? Orar por elas? Olha, Cristiano, o traiçoeiro, é difícil orar por alguém que é traiçoeiro, porque você não sabe que ele está traiçoando, né? Depois que está feito é que é. Então, a pessoa é traiçoeira quando ela está armando para mim. Depois que ela armou para mim, ela é inimigo declarado. Então, o que eu posso fazer pela pessoa traiçoeira, normalmente não é a pessoa que será traiçoeira comigo. Você pode ter um amigo que fala, tô armando para derrubar o Vitor. E aí você dá uma orada pelo amigo, tenta demovê-lo da ideia. Mas eu nem sei que ele está fazendo isso. E quando ele fizer, ele já se transforma em meu inimigo. Aí eu já não estou orando por alguém traiçoeiro, eu estou orando por um inimigo. Por isso é mais difícil. É mais corajoso aquele que vem de peito aberto e fala, eu não gostei do que você falou, vamos resolver isso aqui, senão, sei lá, vou dar na tua cara e você fala, opa, calma, do que aquele que falou, meu amigo, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Porque o outro, pelo menos, você sabe que ele está com raiva, pode dar um passo atrás, pode gritar, pedir ajuda, pode tentar reconciliar, mas esse que te abraça não, né? O traiçoeiro é a pior raça que tem no que se refere a vingativo. Então vamos na parte de nota do expositor aqui. Tá? A professora doutora Márcia Gonçalves, no artigo Transtornos Mentais Orgânicos, Epilepsia, nos traz as seguintes informações. Os transtornos comportamentais na epilepsia se manifestam apenas por razões exclusivamente emocionais, mas concomitantemente ao distúrbio funcional. Os impulsos emocionais e exacerbados e inadequados são os traços mais dominantes do caráter epiléptico, segundo autores da literatura, mas ainda existem discussões fervorosas a respeito desta afirmação. Existe referência de aumento da agressividade em pacientes com lesões focais irritativas, particularmente do lobo temporal e frontal, amígdala medial e tegumento mesencefálico.
Psiquiatras ao longo da história descreveram a lentidão dos processos mentais, bradipsiquismo, perseveração do pensamento, alterações da fala e do afeto com falta de flexibilidade, dificuldade de adaptação e de criatividade. Haveria ainda no paciente com epilepsia sintomas como circunstancialidade com pedantismo, rigidez de caráter, austeridade, moralidade acentuada com inflexibilidade, além de intolerância para com as crenças alheias. Também a alegria, gratidão e dedicação tendem a exagerar-se. Então aqui é uma psiquiatra falando. Tá? Por quê? Vou voltar lá porque eu sei que tinha muita coisa, muita informação nesse slide, então vamos ler de novo. Sujeitos a esgares ou a convulsões epilépticas ou a simples ausências, que também já veremos, são personalidades psicopatas perigosas, porque traiçoeiras. Então aqui ela sugere que a epilepsia está ligada ao comportamento da vingança. Os transtornos comportamentais na epilepsia se manifestam apenas por razões exclusivamente emocionais, mas concomitantemente ao distúrbio funcional. Então, quer dizer, o motivo que altera o comportamento do indivíduo é uma causa emocional, mas ele acontece com o distúrbio funcional, que é o orgânico. Os impulsos emocionais exacerbados e inadequados são os traços mais dominantes do caráter epilético. Impulso emocional exacerbado e inadequados. É o impulso emocional, a vingança é um impulso emocional, é inadequado, ela é exacerbada, eu faço tempestade em copo d'água, eu faço vitimismo. Existe referência de aumento de agressividade em pacientes com lesões focais irritativas, particularmente do lobo temporal e frontal, aqui áreas específicas do cérebro, que aí vai saber quem tem. Psiquiatras ao longo da história descreveram a lentidão dos processos mentais, bradipsiquismo. Então o indivíduo tem lentidão do processo mental, aqui o brad é um prefixo para aquilo que é fraco, né? Então se você tem uma taquicardia, teu coração está acelerado. Se você tem uma bradicardia, é porque ele está desacelerado. Então o bradipsiquismo é que o processo mental do indivíduo está lento. Também perseveração do pensamento, seria um campo neurótico, não para de pensar naquilo. Alterações da fala e do afeto com falta de flexibilidade, rigidez. Dificuldade de adaptação e de criatividade. A Eliane diz aqui, tem um parente epiléptico e ele é muito vingativo. Haveria ainda no paciente com epilepsia sintomas como circunstancialidade com pedantismo. Pedantismo seria a arrogância, eu me colocar, não só a arrogância, o pedantismo, assim, uma pessoa pedante, apesar de parecer pedinte, né, que é o oposto, o pedante é aquele que anda com o nariz empinado, assim, eu sou melhor do que você, tá? Eu sou superior a você, esse é o pedante. Então, isso seria uma característica também. Rigidez de caráter, para bem e para mal, né? Então, se a pessoa tem um caráter do tipo, eu nunca vou furtar 5 centavos, ele também não vai furtar 5 milhões. E se a pessoa tem um caráter, eu me vingo por causa de uma bala, ele vai se vingar também por causa de um emprego. Porque ele é rígido em seu caráter. Austeridade, moralidade acentuada com inflexibilidade. Se a moralidade acentuada não significa elevada, a moral dele se acentua com inflexibilidade. Então, se a moral dele for, por exemplo, que mulher tem que ficar em casa e a esposa dele tentar sair, ele vai brigar com ela e pode chegar ao ponto de bater nela. Tá? Ou indivíduo que tem essas características. Não estou falando que todo epilético é assim. Tá? Por isso eu disse, não é algo firmado, é uma teoria que algumas correntes observam, mas ainda faltam muitos estudos para determinar se é ou não. Eu estou falando de ponto por ponto aqui. Além da intolerância para com as crenças alheias, que é um reflexo da inflexibilidade, né? Então, no caso também, a alegria, gratidão e dedicação tendem a exagerar-se. E aí ela fala também da crise de ausência, porque Joana cita a ausência. Vou estar lá também. Que era a coisa certinha. Ó, sujeitos a esgares ou a convulsões epilépticas ou a simples ausências. Que ausência é essa? É essa aqui, ó.
Crise de ausência, isso sim é reconhecido. Lapsos momentâneos da consciência, mais comum em crianças e adolescentes. Frequentemente o paciente interrompe o que está fazendo, fixa o olhar, mantém o olhar vago por alguns segundos antes de voltar às suas atividades. Nem sempre é notada por terceiros ou pelo próprio doente, o que pode se tornar uma exposição a acidentes. Tá? Então, essa é a ausência. Além dessa coisa de ficar fazendo careta, remoendo a coisa, toda hora nervoso, o indivíduo tem essas características que foram colocadas e pode ser que em algum momento ele comece a olhar para o nada e fique ali alguns segundos e volte a si. Tá? Isso são traços descritos como comuns, segundo Joana. E aqui, em um artigo da Cielo, do Luiz Eduardo Betting e do Carlos Guerreiro, chamado Tratamento das Epilepsias Generalizadas Idiopáticas, eles trazem mais a respeito da crise de ausência. O estado de mal epiléptico do tipo ausência pode se manifestar como quadro confusional prolongado. Muitas vezes a manifestação clínica é sutil e requer uma avaliação cuidadosa para o diagnóstico. Geralmente ocorre em pacientes com antecedentes de crises de ausência. O tratamento é realizado com benzodiazepínicos. Alguns estudos mostram uma boa resposta mesmo a pequenas doses de clonazepam. Então, ele está associando a crise de ausência a um estado de mal relacionado à epilepsia, que se refere também a quadro confusional prolongado, diferente da crise em si. Então, isso aqui bate com o que Joana está trazendo. Né? É que ela joga assim, né? Ela vem, pincela. Então, tem que fazer uma pesquisa aprofundada para chegar nisso aí. É muito difícil. Se você ler Joana de forma corrida, isso vai passar provavelmente desapercebido, vai falar aqui que tem uma coisa a ver com a outra, mas normalmente você segue em frente. Então tem uma conexão com o que Joana trouxe, mas não é ainda considerada um fato, né? Uma lei, assim, não, isso está sacramentado. Ainda são necessários estudos. Volta em Joana. Deixa eu ver aqui. Aqui, tanto a Maria Emília quanto a Dênia fizeram perguntas que, assim, não dá para saber, né? Eu vou colocar aqui para que vocês saibam, porque isso pode ter gerado em outras pessoas. A convulsão seria, de alguma forma, uma maneira de cessar a vibração negativa que o indivíduo gera? E aí, depois, a Maria Emília. Como se quisesse descansar desse peso de vingança, essas ausências, aí não dá para saber. Tá? Isso aí são hipóteses. Se a pessoa tiver uma hipótese dessa, falar, pode ser, ligar. Por isso que quando você associa o conhecimento espírita às questões psicológicas, psiquiátricas ou mesmo neurológicas, ajuda muito, porque gera essas indagações. Faz sentido quando você pergunta, mas não dá para dizer é ou não é, tá? Mas leva, pela lógica, você pode chegar a isso sim, né? Mas não tem como saber se uma coisa está relacionada à outra. Isso iria muito mais para o campo de metafísica, né? De psicossomática, do que necessariamente fisiológico. Você teria que estar levando em conta essa questão metafísica, e no que se refere aos compêndios de psiquiatria, isso não será levado em conta tão cedo. Tá? Se não houver uma causa orgânica que explique aquilo e que possa ser mensurado em laboratório ou que se repita em 100% dos casos em testes, isso não será validado. Tá? Mas fica isso, por que será? Por que será? Quer dizer, tem comportamentos em comum, mas como foi colocado lá no começo da nota do expositor, a causa do transtorno de comportamento, da alteração de comportamento, é emocional. A ligação que isso tem com o fisiológico é que ainda não foi feita. O espiritual, com certeza, vai ajudar muito nisso, mas ainda vai levar um tempo até que o espiritual seja incluído no campo científico. Então não dá para ficar afirmando nada agora. Voltando em Joana. Todo um trabalho psicoterapêutico profundo
deve ser apresentado como proposta de recuperação para pacientes dessa natureza, remontando-se a uma psicanálise que lhes chega à infância, de forma a erradicar pela catarse os traumas e conflitos arraigados, assim alterando-lhes a conduta pessoal com base em novos valores que lhes serão apresentados de maneira afável e duradoura. Não raro com a ajuda também de terapia psiquiátrica para a remoção de possíveis extratos epilépticos ou esquizofrênicos, que se fazem necessitados de fármacos e barbitúricos específicos, como foi colocado aqui no slide anterior, tá? No artigo do Luiz Betting e do Carlos Guerreiro. Alguns estudos mostram uma boa resposta mesmo a pequena doses de clonazepam, em alguns casos. Tá? Então, Joana fala, já que isso vem da infância, por que ela cita a psicanálise? Porque a psicanálise é a vertente da psicologia que mais se relaciona com causas que aconteceram na infância, que mais leva isso em conta e que mais se interessa por investigar isso de forma mais aprofundada. Não que as outras não se interessem, tá? Mas a psicanálise ela tem um foco muito grande em tentar voltar na infância do indivíduo para explicar o seu momento atual. Por que isso vai ser difícil? Vamos pegar aqui qualquer figura política aí, tá? Vamos pegar o Donald Trump, por exemplo. Qual a chance, se isso tudo for verdade, se ele realmente teve problemas na infância de inferioridade, se realmente teve muita coisa lá atrás que precisa ser mexida e ele precisa passar pela psicanálise, qual a chance dele conseguir chegar num psicólogo e fazer terapia? Porque junto com tudo isso aqui, o indivíduo vingativo, como nós sempre temos uma projeção de sombra, então se eu sou vingativo, é natural que eu ache que todo mundo também é. Então como é que eu vou confiar num psicólogo? Como é que eu, presidente dos Estados Unidos, que estou aqui armando, jogar uma bomba em outro país, vou sentar lá num divã e contar isso para um indivíduo que eu não sei o que ele quer da vida? Que ele pode pegar essa informação e vender para os meus inimigos, ou jogar para a mídia. Não é? Então é muito difícil que esse indivíduo se trate, porque ele já tem um aspecto paranoico, por projeção, não uma paranoia, estão me seguindo, né? Mas um aspecto paranoico assim, eu não vou contar minhas coisas para esse cara aí vai contar para os outros. Eu não posso confiar em ninguém, porque ele não pode confiar em si. Certo? Se ninguém pode confiar em mim, porque eu sou vingativo, eu sou teu amigo até você pisar no meu calo, você pisou, eu vou te prejudicar, então eu também não consigo confiar em ninguém. Eu só posso dar o que eu tenho, não é? Então, por isso que é muito difícil que esses indivíduos cheguem a um ponto de se curarem pelo processo de terapia, porque eles não conseguem confiar nos psicólogos. E nós sabemos que existem psicólogos e psicólogas que contam coisas que os pacientes falaram, agravando ainda mais o quadro na sua responsabilidade, prejudicando os que não fazem isso. Mas imagina você, né, eu me lembro de uma profissional que contava as coisas dos clientes dela, morava em uma cidade e ia no cabeleireiro em outra cidade, 100 quilômetros distante. E aí, nessa cidade que era maior, ela contava os casos dos seus pacientes ali no cabeleireiro para todo mundo ouvir, tá? Porque era outra cidade. Mas acabou que uma pessoa que era dessa outra cidade estava lá também, ouviu e desmoronou a carreira dessa pessoa. Mas a carreira dessa pessoa, com todo respeito, que se dane, porque ela fez por merecer. Mas e os clientes dela que foram expostos? Então, se o indivíduo já tem uma dificuldade e ainda passa por um quadro desse, que é mais um quadro traumático, vai precisar de muito tempo para ele conseguir confiar de novo. Muito tempo. Tá? Então vai ser difícil. Ela está apresentando um método, mas tornar isso aqui verdade é muito complicado. Vamos lá, de novo. Todo um trabalho psicoterapêutico profundo deve ser apresentado como proposta de recuperação para pacientes dessa natureza, remontando-se a uma psicanálise que lhes chega à infância, de forma a erradicar pela catarse, essa coisa de pôr para fora, né? A catarse é quando você começa a falar e as respostas vão saindo, né? Você se permite pôr para fora, os traumas e conflitos arraigados, assim alterando-lhes a conduta pessoal com base em novos valores que lhes serão apresentados de maneira afável e duradoura. Ou seja, ele vai chegar a isso pelo amor, ele vai chegar a isso pelo carinho, ele vai chegar pelo afeto, não pela pancada. Então, mudando os valores que ele tem em si, com consequência, seus comportamentos também mudam.
E dentro dessa mudança pode ser que o comportamento de vingança também seja extinguido. Não raro com a ajuda também de terapia psiquiátrica para a remoção dos possíveis extratos epilépticos ou esquizofrênicos que se fazem necessitados de fármacos e barbitúricos específicos. E onde entra esse esquizofrênico, então, nessa situação? Volto a nota do expositor para a professora doutora Márcia Gonçalves, no mesmo artigo. Transtornos mentais orgânicos, epilepsia. As psicoses correlacionadas com epilepsia podem se assemelhar à esquizofrenia ou se assemelhar à depressão e transtorno bipolar. Frequentes no estado pós-ictal, geralmente surge após uma descompensação com o aumento do número das crises epilépticas. Pode ser observado um período de lucidez que vai de 1 a 4 dias entre o fim das crises e o início da psicose. Com uma duração de 6 dias aproximadamente, apresentam alucinações visuais, auditivas ou táteis, crítica rebaixada com indiscrições sexuais, delírios persecutórios, místicos, somáticos ou de grandeza. Na esfera do pensamento, a psicose epiléptica tende ao delírio de perseguição, sendo o humor irritável e depressivo. Glossário pós-ictal, período de descanso após uma crise convulsiva. Então aqui também, Joana não tirou isso do nada, ela associou, ela sabe o que está dizendo. Psicose correlacionada se assemelha à esquizofrenia. A diferença é que a esquizofrenia é uma doença crônica, o indivíduo não irá se curar, ele se mantém com medicações ao longo da sua vida. Esta psicose relacionada à epilepsia, se a epilepsia for tratada, ela não há necessidade de acontecer, por isso se assemelha, tá? Não é que o indivíduo fica esquizofrênico. Então, ó, remoção de possíveis extratos epilépticos ou esquizofrênicos. Foi isso que Joana disse. Extrato esquizofrênico, não esquizofrenia. Então, isso aqui fica muito claro, né? Não tem nem muito o que elaborar em cima. Foi só para confirmar mesmo que pode existir, se esses quadros todos se vinculam, então, por natureza, o indivíduo vingativo também pode ter um quadro de perder a razão em dados momentos e ter essa questão persecutória, né, paranoica, indiscrição sexual, e isso é muito comum, o indivíduo de vingança, né? Então, imagina, tem muitos homens que são assim, chega para a garota e fala: oi, belezinha, tudo bem com você? Ela fala: não quero nada, não, tenho um namorado. Não, conversa comigo e eu vou te fazer bem hoje, vou te fazer companhia. Não, sai daqui, eu não quero. E aí ele começa a jogar um monte de palavrão que eu não vou proferir aqui. Ah, então quer saber? Você é uma isso. Naquele momento ele já se vinga, percebe? E vai para uma indiscrição sexual, porque chama ela de nomes horrorosos. Então, quer dizer, eu chego aqui numa mentira para tentar te convencer, você falar não me frustra, então eu já me vingo automaticamente te atacando, sendo que ela não fez nada, ela apenas falou, eu não quero, e ele enxerga isso como um ataque, então ele já se vinga, tá? E nesse momento é um momento psicótico, quando você xinga uma mulher porque ela não quis nada com você, você está em um momento psicótico, assim, subiu a tua cabeça e você ficou maluco. Depois resolve, mas naquele momento você não está com o pé na realidade. Dos dois lados, né? Também acontece da mulher falar, oi, vamos ficar junto? Não, hoje eu tô de boa. Mas você não tá com ninguém aí? Não, mas eu não quero ficar com você. Então você é gay. Aí ele já fala, o cara é gay, não quis ficar comigo. É a mesma coisa, é um movimento de vingança. A pessoa não sabe lidar e a pessoa não quis ficar com ela e ponto final. É como se gay fosse uma ofensa também, né? Além de tudo, tem a homofobia. Tá bom? E para fechar, voltando em Joana, o amor, que tudo fazem para não conseguir, igualmente é-lhes muito valioso, embora reajam por desconfiança e ambivalência de conduta, gerando no enfermo um clima de simpatia e amizade, normalmente difícil de estruturado, em razão dos muitos tormentos que o avassalam. Então, outro remédio para isso, que é um remédio para tudo, é o genericão, é o amor. O amor cura tudo. Cura tudo, e a ausência do amor é doença.
Então, o amor que ela coloca aqui, né, com destaque, que tudo fazem para não conseguir, estes indivíduos, igualmente lhes é muito valioso, embora reajam por desconfiança e ambivalência de conduta. Não, a pessoa está gostando de mim, deve estar querendo alguma coisa. O que você quer? Por causa dessa projeção, né? Se eu não posso ser confiável e eu não tenho amor para dar, eu só estou aqui para impor o meu poder ou para me sentir aceito, então quando alguém vem me dar amor, eu, não, o que você está querendo? Sai daqui. Essa é comum também. Fica claro? Gerando no enfermo um clima de simpatia e amizade normalmente difícil de estruturar, não sei o que essa palavra está fazendo aqui, em razão dos muitos tormentos que o avassalam. Então, assim, ele está tão prejudicado, ele está tão doente, que nem o amor ele consegue sentir, que nem o amor ele consegue interpretar. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Então, assim, aqui, deixa eu ver. Isso. Né? A epilepsia, a convulsão como consequência da epilepsia, os animais também têm isso e tal. Assim, tem uma questão orgânica, mas tem uma questão emocional e tem uma questão afetiva. Ninguém está aqui dizendo que isso tudo é meramente afetivo. Né? A nossa relação com o quadro aqui é que Joana trouxe essas temáticas todas, misturou tudo isso, e eu tentei separar, ó, isso aqui existe, tem gente que fala isso, tem gente que fala isso, mas não significa que seja um consenso absoluto entre os psiquiatras. Eu apenas tentei trazer de onde Joana poderia ter tirado os conceitos que ela tirou aqui, e aí quem quiser se aprofundar, tem os artigos aí para começar e vai embora, porque deve ter muita coisa para estudar. Beleza? Próximo encontro, dia 26, começaremos o capítulo 8, Perturbações Graves, parte 1. Chegamos no 8, hein? Olha só. Tá bom? Também gostei muito, Maria Araújo. Acredito que abre muita coisa, os dois estudos de vingança, uma temática bem produtiva. Então já deixo aqui o meu obrigado a todos vocês que acompanharam por todas as plataformas, a Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido, a Joana Edivaldo pela obra cedida e a todas as intuições cedidas de onde quer que estejam vindo, né? De vocês, daqui, de onde for. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e muito obrigado pelo apoio. Um grande abraço e muita paz.